a simplicidade da arte concreta, que é uma arte essencialmente geométrica. Quer dizer, essa arte não tem nada a ver com o mundo, sabe? Ela não representa nada, ela se representa a si mesma, não é? Eles são radicais nesse sentido. Concretismo, ele sempre dizia assim que concretismo não era um ismo, não era uma coisa assim de moda, como foi, por exemplo, no caso do expressionismo. Para ele era arte concreta, né? O concretismo era uma forma de dizer arte concreta, que é isso, que se está, ou nos dias de hoje, está cada vez mais integrada em vários segmentos, seja poesia, seja na música, no lado visual. Enoque, Walter, ruptura era um movimento, agora houve ruptura ou não houve ruptura no processo todo do Saciloto? Eu acho que houve uma ruptura em 1950, mas era uma ruptura programada, porque a própria formação dele foi uma formação técnica, paralelamente à formação artística. Ele desenhou, ele aprendeu a desenhar letras, e o primeiro emprego dele foi como letrista na Aulerite, que é uma empresa que depois se transformou em IBM. Né? Naquele momento, as letras eram muito poucas, e a Aulerite queria oferecer uma letra que fosse diferente, eram desenhadas. Ele fazia elas grandes e depois reduziam, e deu aquele famoso envelope Aulerite, que é o envelope de pagamento, né? Que foi ele que fez. Então, ele, além disso, ele também trabalhou muito com régua, né? E era ele teve uma formação assim, técnica na escola, né? E eu acho que isso contribuiu. Tanto que depois também, quando ele precisou trabalhar, além de letrista, depois ele trabalhou numa fábrica de esquadrias de alumínio. Ele era projetista de esquadrias de alumínio, que era a Fichet. Então tudo isso levou o Saciloto ao geometrismo, não porque era uma moda na época, né? Que uma moda que até a Bienal de São Paulo trouxe, não é? Em 1951 e 53, mas é uma coisa que surgiu espontaneamente dele. E aí chegou no momento, ele optou por fazer apenas uma arte construída. Agora, Walter, como é que era o ambiente da pintura do Saciloto? Ele ouvia música, ele exigia silêncio, as crianças podiam estar no ateliê, como era isso? As crianças podiam estar no ateliê, mas a música era constante, era o tempo inteiro. Eu acredito até que no desenvolvimento da obra dele, o ritmo que ele faz, especialmente num período que pega progressões, tem muita até influência musical, né? Então sempre foi muito importante, ele vibrava com a música. Uma ocasião, ele às vezes chegou a perder compromissos para escutar um trechinho de uma música a mais, que ainda não tinha terminado e passou a hora e perdeu. Então a música sempre foi muito importante para ele. E afora isso daí, ele trabalhava normalmente, tinha um horário que vinham alguns amigos para conversar, né? Mas ele se dedicava várias horas por dia, assim, 8, 10 horas, ou às vezes até mais à noite, passava e continuava trabalhando. Vamos ver mais um vídeo? Vamos lá. Ele mesmo produzia suas tintas, né? Ele mesmo ia para Tiradentes, cidade de Minas, ia lá, pegava as rochas, pegava aquela terra certa lá para fazer a extração do pigmento, que depois aquilo era triturado com óleo, e aí sim você tinha uma cadeia de cores. Então ele tirava o vermelho, o marrom, enfim, uma gama de cores que era tudo pigmentos. Aquilo lá era coado numa peneira, no tanque, passado, deixava decantar, aí trocava-se a água, coava numa peneira mais finas até chegar num pigmento. Aí sim, depois que era triturado com óleo, aí formava-se a tinta. A obra do Saciloto, à primeira vista, a obra concreta dele, à primeira vista pode parecer brincadeira de criança, mas ela tem duas qualidades muito interessantes. Primeiro, a seriedade, o equilíbrio, o humor que essa obra contém. Segundo, a limpeza técnica.
É muito difícil você fazer aquele geometrismo que ele fazia na tela com pincel e tinta. O Sassiloto, quando eu o conheci, que foi em 1964, né? Ele era uma pessoa que tinha consciência da importância dele, né? Porque o movimento concreto brasileiro foi realmente um movimento muito importante, né? Eu acho que ele foi do nível do movimento da Semana de Arte Moderna de 22 ou até mais, né? Porque foi um movimento que mais marcou a visualidade brasileira, que mudou mais a maneira das pessoas verem, né? E essa influência do concretismo se manifestou em muitas outras coisas. A questão do pioneirismo, junto com outros artistas amigos, se deve também no seguinte aspecto, é que ele não partiu para a arte concreta por ser uma coisa de moda ou de momento. Eu acho que foi um combinado junto, porque o lado dele, a sua forma de se expressar, ela estava convergindo para a arte construtiva. Não, que é normal que um artista domine assim todas as etapas da sua pintura, como a gente viu no caso dele, ele vai da ideia à confecção da tinta. Isso é uma coisa comum? Isso eu acho que é uma coisa comum entre artistas que têm uma consciência da importância do seu trabalho, não é? E também faz parte um pouco daquilo que a gente poderia chamar assim do artesanato artístico, da carpintaria artística, não é? Ele gostava desses aspectos e ele era muito cuidadoso, as tintas eram classificadas, anotadas, não é? E uma vez até eu estive em Paris e ele me encomendou umas tintas de um colega dele, que era o Cajme Feia, né? Ele gostava das tintas do Feia, que era uma pessoa que morava em São Caetano e que depois foi embora depois no período do regime militar, né? Ele era assim, ele tinha consciência do seu ofício e ele queria dominar o instrumento do seu ofício. Isso é bonito. Falando em dominar o instrumento do seu ofício, quando você está diante, você é professor também, né, Ulisses? Também. Quando você está diante de um talento assim, o que é que te diz assim, esse é diferente, esse é um grande músico, Olha, qual é o ponto que te atrai, assim, que te diz que ali tem um talento? Olha, eu acho que é difícil de uma forma a gente conseguir explicar isso de um jeito pragmático. Eu acho que é mais uma sensação que a gente tem. Eu tenho uma reação em relação à arte em geral, mas principalmente em relação à música, que é o seguinte: quando eu escuto alguma coisa que me tira da inércia do cotidiano, porque a gente tem um jeito de enxergar o cotidiano, né? Aquela coisa do dia a dia, do trânsito, dos afazeres e tal, mas tem um determinado momento quando você para na frente de uma música ou de uma obra de arte, que você sente que aquilo te toca, que aquilo te traz um outro cheiro, te desloca do teu nível de sensibilidade cotidiano para um outro padrão um pouquinho mais poético. É a hora que eu sinto que eu estou na frente de uma obra de arte. E aí é a hora que eu sinto que eu estou na frente de um artista. Quando um aluno toca, um jovem toca e acontece isso, eu sei que ali tem alguma coisa, né? E isso, com o passar do tempo, vai se confirmando, né? E é difícil errar, né? Então, quando o cara toca, eu sinto isso, eu falo isso aqui. Às vezes ele toca até pouco, às vezes ele está até no começo, mas você sente que tem conteúdo, tem um conteúdo interior ali que está querendo vir para fora através da música. Vamos ouvir música? Vamos. Então vamos. Você vai